Eu quero trazer uma palavra para nós hoje, mas antes eu quero fazer algumas perguntas. Quem já plantou feijão no algodão? Não, tem gente que não plantou. A gente fala assim, todo mundo. Não foi todo mundo. Quem já plantou? Quem nunca plantou? Quem não fez nada? Quem não sabe se plantou? Porque tem gente que não levantou a mão, né? Às vezes você não lembra, né? Mas eu vou fazer vai ter uma coerência no que eu estou perguntando. Aonde que a fé começa? Onde a fé começa? Aonde que o medo começa? Onde os sonhos começam? Eu fiz a pergunta da semente primeiro, porque quando a semente ela germina, ela sai de dentro da semente um broto, não sai? Onde a nossa fé começa? Na nossa mente, no nosso pensamento, começa no nosso coração. Onde o medo começa? Também, lá dentro. Porque o que é o medo? É a ausência da fé. Se você não tem fé, automaticamente o medo vai tomar conta de nós. E onde os sonhos começam? Na nossa mente, do nosso coração, começa dentro de nós. Você tem uma vontade de ser médico, engenheiro, missionário, pastor, independente do sonho que você tem, de ter uma família, mas começa aqui dentro primeiro. Você começa a gerar isso dentro de você, e aí automaticamente você vai exteriorizando isso até que se torne uma realização. Né? Na maioria das vezes é para se tornar uma realização. Só que fato é que tudo começa de dentro para fora. Então, tudo vai começar de dentro para fora. Se hoje nós somos pessoas felizes, começou de dentro para fora. Se eu sou uma pessoa amargurada e depressiva, começou também de dentro para fora. Porque o que é a depressão? É o excesso de passado. É você ficar olhando para o passado, olhando para o que passou, olhando o que aconteceu. Tenho certeza que você já conversou com alguém, principalmente se essa pessoa tem seus 50, 40, de 40 anos para cima. Você fez uma pergunta para ela, o que você acha que está hoje? Como é que era no passado? Não, no passado eu ganhava dinheiro. Foi uma época de ganhar dinheiro. Tenho certeza que você já conversou com alguém assim. Então, nós temos referências do passado. O problema é quando essas referências do passado começam a querer nortear o nosso futuro. Aí, às vezes, nós ficamos lá atrás, em pensamentos, em coisas que aconteceram, em situações que te entristeceram, e aquilo vai pegando preço no seu coração, vai te amargurando, até que você entra numa depressão. Então, tudo começa dentro de nós. Tudo vai começar de dentro para fora. E o tema da ministração que eu quero trazer para nós é justamente isso, de dentro para fora. As mulheres que já fizeram cesariana, elas vão saber explicar isso para nós, né? Ou pelo menos se isso foi explicado para elas. Mas a mulher, quando ela vai fazer a cesárea, são 7 camadas de pele que tem que ser cortada para chegar até o útero para remover o bebê. E a cicatrização, ou a costura, as suturas, elas não começam de fora para dentro. Elas começam de dentro para fora. Por que eu estou dando tanta explicação sobre isso? Porque nós vamos ler um texto e vamos falar sobre algumas coisas que nós vamos começar a compreender que muitas coisas para que eu e você possamos acessar no reino, curas, milagres, enfim, eles vão ter que começar sempre de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Porque qual que é a intenção que nós temos? Qual é o desejo que nós temos? Eu quero me formar, mas eu quero me esforçar o mínimo possível. Eu quero ser curado nas minhas emoções, mas eu não quero acessar essas emoções para que elas sejam curadas. Eu não quero expô-las para ninguém, eu não quero tratar isso de forma nenhuma. Então, não vai ter como haver cura. Não tem como haver uma restauração. Então, tudo tem que começar de dentro para fora. Tem que ter um planejamento, se você tem um sonho. Então, tudo tem que ser planejado, tem que começar pequeno para expandir. Então, tudo vai ter que começar de dentro para fora. Eu quero, se você puder abrir a sua Bíblia, em João, no capítulo 5. Nós vamos ver a história de um homem que ele estava há 38 anos em um ambiente onde ele precisava de uma cura, né? E ninguém ajudava esse homem, até que ele teve um encontro com Jesus. O tempo diz assim, a minha versão vai ser um pouco diferente da sua, mas essa versão aqui é bem fácil para todos compreenderem. Assim, tempos depois, houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, no aramaico, tanque Betesda, chamado assim em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu, estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo
estava ali. Jesus lhe disse: você quer ficar bom? Vou ler mais isso aqui. O homem respondeu: Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Amém? Esse texto, ele me chamou muita atenção, porque uma coisa que tem que ficar muito clara para nós é que Deus, ele se preocupa com as nossas emoções. Deus, ele se preocupa com você. Porque qual que é a sensação que nós temos quando nós estamos tristes? Que ninguém gosta de mim, que ninguém me ama, Jesus me odeia, Ele esqueceu de mim, Ele não está nem aí para mim. Essa é a lenga-lenga que nós contamos para Jesus. Ou normalmente expressamos para as pessoas. Ou chegamos para contar as nossas mazelas para as pessoas. Não, porque eu estou assim, porque Deus não olha mais para mim. Né? Nós temos uma forte tendência de nos diminuirmos, de nos menosprezarmos, de colocarmos sempre como o patinho feio da história. Mas eu quero deixar claro para você, e eu pretendo provar isso para você até o final, ou mostrar isso para você até o final, que Jesus se preocupa com as suas emoções, que Ele se preocupa com a sua situação, e Ele quer te ver melhor. Ele quer te ver transformado, Ele quer te ver feliz, Ele quer te ver realmente vivendo de forma extraordinária. Afinal, Ele não morreu em vão por nós. Jesus não morreu em vão. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida em abundância, mas Ele quer também ver que nós satisfeitos, quer ver a gente com contentamento, que é diferente de estar contente, né? Satisfeito como está, como é, com o que tem. Porque às vezes nós achamos também que ser feliz é ter tudo que se pode ter, e não é. Porque nós vemos várias pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar e não têm alegria genuína, não têm felicidade. E algumas se matam. Nós conhecemos um senhor, quando nós tínhamos a igreja lá em Guaratuba, né? E esse senhor, ele era dono de vários imóveis em Guaratuba. Era porque ele faleceu. Então ele era dono, eu acho que no mínimo umas 30 casas, uns 30 imóveis ele tinha lá em Guaratuba. E um belo dia nós recebemos a notícia que aquele senhor que tinha tudo, recurso, tinha tudo que ele precisava, se enforcou num belo dia. E aí eu te pergunto, por que é que ele se enforcou se ele tinha acesso ao que ele queria, a tudo que ele possuía? Porque ele não tinha o principal, que era Jesus. Né? Qual é o nosso grande problema, muitas das vezes, ao avaliar uma pessoa? Às vezes nós olhamos para alguém e falamos assim: nossa, essa pessoa é boazinha, essa pessoa ajuda todo mundo, essa pessoa é muito caridosa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Só falta Jesus para ela ficar completa agora. Como se Jesus fosse um acessório, como se Jesus fosse um brinco que você pendura em alguém. Não, agora está legal. Querido, se não tem Jesus, não tem nada. Se não tem Jesus, está vazio. Se não tem Jesus, é só uma capa. Se não tem Jesus, não tem nada. É só uma mentira, uma superficialidade, uma falsa sensação de felicidade que nós possuímos. Porque o dinheiro, ele pode trazer momentos de alegria, momentos de satisfação. Mas a hora que você chega naquele momento de satisfação, que você satisfez a sua vontade, pronto, acabou. E aí? Aí vem uma nova solicitação para um novo momento de alegria, buscar algo que vai substituir ou que vai trazer essa falsa sensação de alegria para nós. Então nós compreendemos que Jesus, sim, é uma alegria real. A prova disso que você pode conhecer, e com certeza você conhece, alguém que não é rico, que quem sabe não tem tudo que gostaria de ter, quem sabe não tem a casa que gostaria de ter, ou que sonha ter, mas que é satisfeito com o que tem e sorri todos os dias e é feliz todos os dias. Porque essa pessoa tem Jesus. Então Jesus é o centro da nossa história, Ele tem que ser o alvo da nossa busca. E aquilo que nós precisamos vai ser completado em Jesus. E eu quero mostrar para você, por meio desse homem, eu vou trazer alguns outros exemplos também, mas em específico, o texto diz assim, que tinha uma festa, e naquela festa havia próximo àquele lugar da festa, havia um lugar, um tanque. E naquele tanque o anjo descia, as águas agitavam, e quem pulava primeiro era curado. E ali naquele lugar havia um homem que 38 anos estava ali. E uma coisa que é curiosa, que o texto diz assim, que Jesus já conhecia a história daquele homem. Ele não era alguém que Jesus nunca tinha visto, não, pelo contrário. O texto diz assim, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus disse. Então Jesus provavelmente já tinha visto ele várias vezes naquele lugar. Provavelmente Jesus já conhecia ou ouviu a história dele de alguma forma, mas ele sabia que há 38 anos aquele cara estava ali. E a pergunta que eu te faço
você acha que Jesus não sabe que você está aí? Você já parou para pensar que Jesus ele é soberano, suficiente para saber aonde você está, como você está e de que forma você está? Ele sabe como você está, ele sabe quem você é, ele sabe quantos fios de cabelo na cabeça você tem, apesar que para uns é mais fácil, que nem eu, pastor Adilson, né, pastor? Eu vou chegar nesse nível, eu acho, se eu não tratar, mas para uns é mais fácil que para outros, né? Mas fato é que Jesus nos conhece. Ele te vê todo dia, ele sabe que você existe todos os dias, e principal, ele sabe o que você está passando. E quem sabe na sua mente agora passou assim, poxa, mas ele sabe que eu estou nessa situação? Sabe, claro que sabe. Mas vamos continuar. Só que assim, o que acontece na sequência dessa história é que vai nos trazendo algumas coisas. Porque nós somos formados, como eu falei para você, tudo começa na mente, trabalha na nossa mente, no nosso coração, como a gente fala, e traz um exterior através das nossas ações ou atitudes. Então nós idealizamos isso no pensamento, expressamos com a intenção do nosso corpo, né, agindo ou trabalhando, e por consequência nós temos resultados. Só que quando a gente fala de resultado, não pensa só em resultado positivo. Porque muitas das vezes as nossas ações, tudo aquilo que idealizamos também pode trazer consequências negativas. Eu falei com um rapaz semana passada, esse rapaz contou a história dele para mim. Ele falou, eu estou abrindo meu coração para você, porque eu falei de Jesus para ele, e aí ele falou, eu vi que você é um rapaz legal e tal. Então, a minha história é assim, ó, eu fiquei 20 anos preso, eu saí fazem 2 meses. Eu não te mostrei a minha tornozeleira porque eu fiquei com vergonha e tal, mas fazem 20 anos que eu saí. Então, pensa só, ele idealizou na mente dele, ele falou que foi por tráfico, a princípio foi o que ele falou para mim, mas ele idealizou na mente dele traficar, vender, fazer tudo aquilo que é ilícito. Gerou um resultado? Gerou, 20 anos de cadeia. Então, às vezes, quando nós falamos de resultado, nós só pensamos, às vezes, em coisas boas. Quando falamos em resultados, pensamos só que tudo vai dar certo, que as coisas vão funcionar. Mas e se eu fizer tudo sem direção de Deus? Qual o resultado que eu vou colher? Então, eu quero te fazer pensar, ou no mínimo analisar, sobre como nós estamos agora. Porque como eu e você estamos agora, e nós vamos ver isso na história desse homem, é o resultado do que nós plantamos, é o resultado do que nós fizemos, é o resultado do que nós vivemos. Nós somos quem somos hoje. A pergunta agora é, o que nós vamos plantar para colher daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 2 meses, daqui 1 ano? Amanhã é o Dia Mundial da Dieta, né? Vocês sabiam que amanhã, segunda-feira, é o Dia Mundial da Dieta. Todo mundo falando, segunda-feira eu começo a dieta. E terça-feira, você sabe qual que é o Dia Mundial do que é? Não, de quebrar a dieta, porque só faz na segunda. Não passa da terça, é difícil passar da terça. Resultado vai ter, seja bom ou seja ruim. O que vai determinar o resultado são as nossas atitudes. É aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós vamos colher resultados. Algumas doenças que nos acometem, nem todas elas são simplesmente físicas. Quem já foi no médico ou conhece alguém que foi no médico e não foi diagnosticado a doença que a pessoa possuía? Eu faço exame e não aparece o que é. Possivelmente isso é uma doença da alma. Nós somos formados de 3 coisas: corpo, alma e espírito, né? Eu costumo dizer que nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo, né? Porque nós não somos daqui, nós somos seres espirituais, somos de Deus, estamos na terra de passagem, mas nós somos de Deus, fomos criados em Deus. Então, assim, se a minha alma estiver doente, o meu corpo vai refletir o que ela está sentindo. Se a minha alma está ruim, o meu corpo vai refletir o que a minha alma está sentindo, porque a nossa alma é a sede das emoções. Claro que existem doenças que são estritamente físicas. Você pega uma gripe, não é consequência da alma, você pegou um vírus da gripe e acabou. Mas existem pessoas que, por causa de suas doenças emocionais, começam a refletir no corpo, começam a refletir exatamente no corpo. Então, para que haja uma cura, muitas vezes tem que ser de dentro para fora. E aí eu quero te mostrar o que acontece com esse homem. Jesus, ele sabe que ele está ali por muito tempo, e Jesus faz uma pergunta: você quer ficar bom? Quando a gente lê, parece que é algo natural. Ah, beleza, Jesus perguntou se ele quer ficar bom. Mas vem cá, se você vê alguém na rua com fome, você sabe que aquela pessoa não come,
está ali há muitos dias, porque você vê ela constantemente, você vai chegar para ela e falar assim, você está com fome? Você está vendo que ela está com fome. Então você vai simplesmente atender a necessidade dela. Mas Jesus, ele nunca fez uma pergunta por fazer. Tudo aquilo que Jesus fez tinha um objetivo e um propósito. E Jesus justamente queria não só curá-lo fisicamente. Jesus queria curar ele internamente também. Porque tem coisas que não adianta Jesus fazer em mim e em você. Porque às vezes, digamos que você quer um emprego. Só que tem algo dentro de você que precisa ser curado primeiro. Não vou colocar emprego, vamos colocar outro exemplo. Digamos que você quer um casamento. E você precisa, primeiro, antes de casar, sarar o que está aqui dentro. Porque se você não consegue recuperar isso ou sarar isso, você vai deixar outra pessoa doente, porque você ainda está com problema. Então, o que Jesus está instigando esse homem a fazer é justamente jogar para fora o que precisa ser jogado para fora. E às vezes muita coisa que falta acontecer para que o milagre chegue, não é só o milagre acontecer. Porque Jesus pode fazer o milagre a hora que Ele quiser. Mas antes de fazer o milagre, às vezes algo aqui dentro precisa ser arrumado primeiro. Algumas coisas têm que ser ajustadas primeiro, para que a gente possa realmente viver outras coisas. Eu conheci um pastor e ele falou sobre um testemunho dele, e ele falou o seguinte, que ele sofreu um acidente, resumindo muito, ele sofreu um acidente, ele não entendia o porquê ele tinha sofrido aquele acidente. E um ano depois, Deus respondeu por que ele teve aquele acidente. E Deus falou para ele o seguinte, olha, eu permiti o acidente acontecer, porque o teu ministério estava crescendo muito rápido e você não ia dar conta do peso do seu próprio ministério. E aí eu falei, eu precisava segurar você. Sabe, então existem coisas que Deus sabe exatamente como lidar em nós. Só que se nós não nos permitirmos ser tratados por Deus, nós não vamos continuar, nós não vamos avançar. E a única forma que Deus conseguiu segurar esse pastor foi permitindo um acidente acontecer. Porque ele não ouvia, ele não conseguia perceber o que Deus queria falar ou segurá-lo. Então, às vezes, algumas coisas que vão acontecer na nossa história, tem coisas que vão ser Deus que vão permitir, e existem coisas que eu mesmo vou procurar. Tem coisas que eu mesmo vou fazer. Vou dar lado para que o diabo faça e aconteça. Porque existem duas formas do diabo tocar na nossa vida. Ou por permissão de Deus, ou por nossa permissão. Se nós dermos legalidade, ou se Deus falar assim, não, eu permito, igual Deus fez com Pedro, né? Ó, Pedro, o diabo veio aqui quer cirandar com a sua vida. Liberei, só você não vai desfalecer. Eu já roguei ao Pai para que você não venha perecer. Mas peneira liberada, o pau vai quebrar. Então, Deus permite algumas coisas acontecerem para nós crescermos, aprendermos. E com esse homem, Jesus faz o quê? Uma pergunta. Você quer que eu fique bom? Então, Jesus sabia do problema dele, sabia quanto tempo ele estava, mas Jesus queria que ele jogasse para fora. Porque olha só o que ele fala. E o homem responde, Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tenho que chegar, tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Não era tão simples a resposta dele? Ele não podia só ter falado para Jesus, sim, Jesus, eu quero andar, eu quero ser curado. Não era simples a resposta? Mas por que é que ele fala isso para Jesus? Porque dentro dele existia muita raiva, quem sabe dentro dele existia rancor, existia mágoa, porque há 38 anos ele via pessoas sendo curadas e ninguém, quem sabe, se movia de compaixão por ele para levar ele para dentro daquele tanque. Então, o que Deus precisou fazer com ele foi curar primeiro o interior, foi curar dentro primeiro, para depois continuar onde o texto diz que Jesus fala para ele, então levanta, pega a tua cama e anda. Ele foi curado. Porque pensa comigo, se Jesus cura ele simplesmente, eu já vi que você está há 38 anos, você quer andar, né? Quer? Então tá bom, levanta e anda. Quem sabe ele ia atrás um por um daquelas pessoas que não ajudaram ele e falar assim, ô Zé, você está vendo aqui, eu estou andando. Agora nós vamos acertar, porque lembra que aquele dia eu falei para você que eu queria andar e você não me jogou lá? Agora nós vamos acertar nossos pontos. Quem sabe ele poderia sair maldizendo as pessoas? Está vendo aquele ali, aquele lá? Eu queria que ele me ajudasse e não ajudou. Quem sabe nesse momento ele foi curado exatamente de todas as mágoas, de todas as tristezas. Porque o que a palavra diz? A palavra diz assim que nós temos que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. A minha pergunta é, aonde nós temos lançado as nossas ansiedades? Somente para as pessoas ou nós temos fechado a nossa porta lá no nosso quarto, em secreto, falado com Deus e falado, Deus, é assim que eu estou, é assim que eu me sinto, é isso que eu preciso, é essa transformação e essa cura que eu preciso? Será que para Ele nós temos falado? Porque uma coisa que eu começo a perceber,
desde quando a gente começou a lidar mais intensamente com a igreja, que pessoas costumam falar tudo para todo mundo, mas não fala para quem precisa. Às vezes nós falamos tudo para 20 pessoas, nós temos a opinião de 20 pessoas, mas quando Deus fala, nós validamos a opinião dos 20 e esquecemos da opinião de Deus. Esquecemos o que Ele falou, ou o que Ele pensa, ou o que Ele pensa em relação à palavra, em relação àquilo que nós estamos vivendo. E nós, sendo seres humanos, o que nós fazemos? Conta. Não, mas 20 contra 1, então eu vou nos 20. Aonde nós deveríamos primeiro ouvir o que Deus pensa a nosso respeito. Aonde nós primeiro deveríamos saber a opinião dele sobre algumas coisas. Eu sempre falo, Deus, me ajuda a guiar o meu coração, porque a palavra diz que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Sabe, e sempre que eu preciso tomar uma decisão, né, eu converso com a Eleísa, mas eu falo com Deus e falo, Deus, alinhe o meu coração, para que eu não me engane sobre essa decisão, sobre essa situação. E Deus, Ele traz uma resposta, Ele traz um alinhamento entre nós e Ele, para que a gente consiga tomar uma decisão. Mas nós precisamos, para ter isso, ter um encontro com o Senhor. Jesus faz a pergunta, né, você quer ficar curado? Porque Ele poderia também falar assim, não, eu não quero. Assim como se eu chegar e perguntar para vocês, você não precisa responder isso para mim, mas se eu perguntar, você quer sair daqui transformado hoje? Você tem duas opções, falar sim para o Senhor ou não. É uma escolha sua. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você pode escolher sim ou não, é uma opção sua fazê-lo. Mas a nossa resposta vai depender, a nossa resposta, ela vai trazer resultados. Qual resultado eu e você queremos? Porque nesse homem, ele teve duas oportunidades. Jesus podia fazer duas coisas, curá-lo completamente, que foi o que aconteceu, ou curá-lo parcialmente, simplesmente colocá-lo para andar, e quem sabe, por pouco tempo, em pouco tempo, ele poderia estar na mesma situação de novo. E você vai entender o porquê. Mas fato é, o que é que nós queremos que Jesus faça? Uma coisa que eu observei aqui, e eu creio que Jesus estava fazendo isso neste momento, é desconstruir algumas coisas naquele momento. Porque o texto fala que um anjo descia naquele lugar. Não tem tempo para falar, na outra vez que eu falei sobre isso, eu expliquei sobre o tanque e algumas outras coisas ali, mas o fato é que Jesus não pediu para aquele homem descer na água. Ele não falou, você quer então ir para a água? Então beleza, eu vou pedir para o anjo descer, a água vai agitar e você vai descer. Não. Jesus, ele começa ali a desconstruir algumas coisas, porque depois, com o Império Romano, enfim, aquele ambiente poderia começar a ser usado, quem sabe, como um lugar de idolatria, como um ambiente de idolatria. E uma coisa que nós entendemos em Jesus, que a centralidade da autoridade está nele. Toda a cura está em Jesus. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Jesus, ele mostra para nós aqui que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele mostra aqui na história com esse homem, que não precisa de um tanque, não precisa de uma água para agitar, só precisa confiar nele, acreditar nele, que ele pode fazer. Se eu e você estamos aqui, eu tenho certeza que você não veio aqui perder tempo. Eu sei que você não veio aqui porque você poderia estar em outros lugares, ter, quem sabe, um convívio social em outro ambiente. Mas você veio aqui porque você crê que Jesus pode mudar a tua história. Você veio aqui porque você entende que Jesus pode fazer algo por você e através de você. E a única coisa que eu e você precisamos fazer é confiar. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para nós é, para que haja uma restauração de dentro para fora, nós precisamos, primeiramente, ter um encontro com Jesus. É a primeira coisa. Porque foi a primeira coisa que aconteceu com esse homem. Ele teve um encontro com Jesus. Se ele jogasse fora esse encontro, seria um problema dele. Mas Jesus estava ali, fez uma pergunta a ele, se colocou à disposição para ajudá-lo e curá-lo, e ele disse, eu quero. Então tá, primeira coisa que nós precisamos. Vamos dar uma ida em Isaías, no capítulo 6. Eu quero te mostrar mais alguém aqui. Isaías capítulo 6, o versículo 1, ele diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo, e os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas, cada um
com 2 asas cobriam o rosto e com 2 os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Os fundamentos tremem ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu de fumaça, e eu disse: juízo é o dia do juízo. Eu vou ler, deixar, a gente já continua. Eu falei para você que a primeira coisa que nós precisamos é ter um encontro com Jesus. O que nós vemos aqui em Isaías é uma coisa que eu quero chamar a atenção, e até foi o pastor ontem ministrou até sobre isso, mas não é basicamente sobre isso, né? E no final eu fiz uma ressalva e ela encaixou exatamente com o que a gente ia falar hoje. O texto ele começa no ano em que o rei Uzias morreu. Quando o rei Uzias morre, você lembra por que Uzias morre? Porque ele tenta fazer algo que não era para ele fazer. Ele quis oferecer sacrifício, oferecer no lugar de um sumo sacerdote, e ele não podia fazer aquilo. E no momento que ele faz, ele é acometido de lepra. Quando isso acontece, os sacerdotes eles tentam resistir ele, né? 70 sacerdotes tentam resistir a Uzias. E por que eu estou trazendo esse texto? Porque o texto é bem claro, ele fala no ano em que morreu o rei Uzias. Por que isso está escrito justamente antes de dizer que Isaías teve uma visão, que Isaías olha para ele mesmo, e nós vamos ver ali que ele consegue fazer uma autoavaliação de quem ele era, de como ele falava, do que ele estava fazendo e como era o povo a qual ele estava inserido, quais eram as atitudes daquele povo. Porque Uzias aqui, ele representa um pecado. E os sacerdotes estão representando alguém que precisa resistir àquele pecado. E no momento que eu e você entendemos o pecado, resistimos a esse pecado, passamos a ter um encontro real com o Senhor, e depois de resistir e esse pecado ele perder a força, a partir daí nós temos uma visão. A partir daí nós conseguimos enxergar a Deus. A partir desse momento, ao enxergar a Deus, nós não só olhamos a Deus, mas a santidade de Deus ela nos constrange a olhar para nós mesmos, e a partir dali nós vemos as nossas falhas. A partir dali nós vemos os nossos erros e entramos em um ambiente onde nós podemos nos arrepender. E a partir de um lugar de arrependimento, que é o que vai acontecendo ao decorrer dessa história, Deus ele usa um anjo que pega uma brasa, que toca os lábios de Isaías. Mas por que ele toca os lábios? Porque, olhando o texto onde eu parei, ele diz assim: juízo é o dia do juízo, estou perdido. Cada palavra que eu falei na vida era podridão, soou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. Agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou a minha boca com ela e disse: com esta brasa tocou os seus lábios, a sua culpa se foi, os seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que eu respondi: eu irei, envia-me. Mas para que Deus pudesse iniciar um processo de restauração, um processo de cura, um processo de limpeza em Isaías, ele primeiro teve que entender, por meio a um encontro com Deus, olhando a santidade de Deus, olhando toda a glória de Deus, ele é constrangido, compelido a olhar para dentro dele, olhar para quem ele era de verdade, olhando para tudo, da forma como ele falava, como ele agia, as pessoas que estavam ao redor, ele conseguiu ver tudo isso, fazer essa autoavaliação. E a partir disso ele reconheceu: puxa vida, não estou valendo nada, estou ruim no negócio, preciso melhorar. E a partir do momento que ele reconhece quem ele é, um serafim vai, pega aquela brasa e toca nos lábios. Ele toca nos lábios justamente porque Isaías reconhece que o problema dele estava na boca, estava nas palavras. Se o problema estivesse nos olhos, tocaria nos olhos. Se estivesse nos ouvidos, tocaria nos ouvidos. Se fosse no corpo inteiro, ia tacar fogo nele, sei lá, ia fazer uma coisa, mas ia tocar inteiro. Virava churrasco, né? Mas fato é que aonde ele estava com o problema, ele foi restaurado. Aonde havia um problema que ele reconheceu, porque isso é interessante, porque às vezes nós queremos que Deus faça coisas que nem nós queremos nos desprender. Eu sempre pergunto, antes de ajudar isso, porque a gente começa a pegar algumas experiências na caminhada, e eu sempre falo para as pessoas: você quer ajudar alguém? Quero, porque às vezes as pessoas chegam e nós temos um coração mole, né? Nós queremos ajudar todo mundo, mas a primeira pergunta que eu faço quando as pessoas perguntam: será que nós devemos ajudar fulano, ajudar ciclano? Eu faço assim: primeiro veja se essa pessoa quer ser ajudada. Primeiro veja se ela quer se desprender de onde ela está. Porque senão é a mesma coisa que você pega
que nem cachorro, né? Cachorro você pega ele, não estou comparando pessoas a cachorro, mas é um exemplo que veio agora, tá? Agora você vai pensar, né? Porque eu falei, né? Mas tudo bem. É uma coisa de eu falar para você, não pense no elefante rosa, né? Todo mundo pensou no elefante rosa. Mas lá em casa, a Giovana tem um... Eu falo lá em casa porque nós moramos tudo no mesmo terreno, né? Lá na casa da Giovana, ela tem o Luke, um cachorrinho desse tamanho assim, bagunceiro, que Deus livre. Eles dão banho no cachorro e se deixar o portão aberto, a primeira coisa que ele faz é rolar na terra. Entendeu? Então você entendeu. Se você quer ajudar alguém que não quer se desprender de onde ela está, a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai rolar lá de novo. Ela vai viver para aquilo de novo. Nós ajudamos um rapaz há um tempo atrás, através de uma das ações sociais que nós fazemos aqui, e a pergunta que eu fiz para ele é: você quer sair das drogas de verdade? Você quer restaurar a sua família? Você quer realmente viver uma vida diferente? Não, pastor, eu quero. Eu não quero mais viver essa vida, né? Contou toda a história dele, enfim e tal. Eu falei, então, beleza. Seguinte, você precisa de uma documentação para que você possa ir para a casa de recuperação. Sem a documentação, não tem como fazer. E outra, você tem que correr atrás dessa documentação. Não tem como eu fazer isso por você. Você quer, então você vai correr atrás, você vai atrás desses documentos. A irmã Luísa ajudou, né, com suporte, o pessoal da igreja ajudou, né, outras pessoas se envolveram. Conseguimos o caminho para que ele conseguisse esses documentos, mas em momento nenhum eu fui para tirar nada para ele. Ele foi lá, tirou todos os documentos. Aí chegou no dia, ele trouxe ali os documentos, aí ligaram da casa e falaram, olha, nós precisamos agora de um antecedente criminais dele, senão não tem como acolher ele na casa. E eu pensei comigo assim, na minha falta de fé, ele vai desistir. E aí nós chegamos, eu falei, irmão Luiz, a hora que você vê ele, que ele ficava perto da igreja aqui, fala para ele que agora eu preciso de antecedentes criminais, para que ele possa ir. Se ele tiver determinado, irmão Luiz, ele vai fazer e a gente vai levar ele lá. No outro dia, ele chegou na casa do irmão Luiz de manhã, bateu lá, olha, eu consegui os antecedentes, está tudo aqui. Eu falei, mas agora nós temos uma obrigação de levá-lo lá. Seja na chuva, nem que for nas costas, a gente vai ter que levar ele lá. Porque ele fez a parte dele, agora a gente vai ter que cumprir a nossa. E realmente, nós levamos, eu nem sei quantos quilos de alimento foi lá, quase 200 quilos de alimento a gente levou para lá. E deixamos ele lá naquela casa de recuperação, ele está lá até agora, né? Ele não saiu não, né? Está lá ainda, está sendo restaurado, se permitiu ser trabalhado. Porque, gente, Deus só vai fazer aquilo que eu permiti Ele fazer. Ele não vai fazer nada daquilo que eu não quero que Ele faça. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Se você quer continuar na vida que você está, Ele não vai sair correndo atrás de você, implorando, por favor, filho, venha para cá. Não, é uma escolha sua, você vem se quiser. Você quer ir para o inferno, vai. Quer vir para o céu, eu tenho tudo preparado para você. Mas existe um processo, existe um caminho, existem coisas a serem feitas. Você está disposto a fazer, está disposto a renunciar à sua vida para que você possa ter uma vida eterna? Bora, estou com você. Então é uma escolha, tudo na nossa história é uma escolha. Então tudo começa por um encontro com Jesus. Então nós vimos aqui em Isaías exatamente a mesma coisa. Alguém que teve um encontro, que reconheceu, que entendeu que precisava melhorar, que tinha falhas, que tinha problemas. E a partir do momento que ela reconheceu essa falha, esse problema, se arrepende, e a partir desse arrependimento, Deus começa a fazer um tratamento e um trabalhar. E ali nós vamos mudando dia a dia. Porque às vezes o que a gente espera de Jesus é que, eu aceitei a Jesus hoje, então segunda-feira todas as minhas contas vão ter que estar quitadas, eu não vou ter problema nenhum mais, meu casamento vai estar beleza, tudo vai estar 100%. Não vai ser assim. E provavelmente seja bem difícil a restauração. Mas daí você não me anima. Eu falei, mas não é para te animar, é perseverança. O reino de Deus ele é tomado à força. Nós temos que nos esforçar para conquistar. Nós temos que nos esforçar. Nós lemos falei para vocês sobre Uzias, foi uma resistência por um determinado período até que Uzias morresse. Resistir ao pecado é justamente você resistir ao desejo, resistir à vontade, resistir aos impulsos, até que ele perca força. Até que o espírito esteja mais forte do que a carne, até que você esteja no controle da situação. Mas temos que resistir, é por esforço. Tem um outro texto que eu quero trazer para você, Apocalipse 1, versículo 15. Nós vamos ver João. João ele tem a visão, né, do Apocalipse. E aqui eu gosto desse paralelo, que fala sobre esse encontro com Jesus, que é mais ou menos o que Isaías teve aqui, né, ao vislumbrar a glória de Deus e tal. João 1,15. Os meninos lá.
Perdão, Apocalipse 1:15. Eu tenho que ajudar também, né? Senão eles não conseguem, né? Fala uma coisa, fala para a China e vai para o Japão, não vai não. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente. Só essa parte. Por que eu peguei esse texto? Os pés eram como bronze reluzente. Porque, gente, uma coisa que a gente tem que entender quando está lendo a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia olhando para os dias a qual ela foi escrita, né? O que você imagina que é um latão reluzente? Um espelho. Para João falar para nós e escrever que os pés dele eram como latão reluzente, no começo, antes, quando você começa a ler o texto, o que diz? Que ele se prostra diante de Jesus por causa da glória de Deus. Ele cai prostrado. Se ele cai prostrado, ele cai aos pés de Jesus. E quando ele olha para os pés de latão reluzente, o que ele vê estando de frente? Olha assim mesmo. Pelo menos essa é a alusão que eu faço quando ele faz esse comentário. E aí eu começo a entender que a partir do momento que eu e você temos encontro com Jesus, olhando até para o que aconteceu com Isaías, a partir do momento que nós olhamos para Jesus e temos um encontro com Ele, nós não só vemos Ele, mas nós começamos a nos enxergar. Nós começamos a olhar para nós exatamente como nós somos. Porque a graça de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus constrange a nós que estamos em pecado. E a ideia é justamente essa, que nós devemos reconhecer quem nós somos. Reconhecer o que nós estamos fazendo. Para que a partir daí nós mudamos de rota. Para que a gente mude a direção. Para que a gente mude a forma e a conduta para uma vida de santidade. Para uma vida de adorar e agradar ao Senhor. Então nós precisamos ter esse confronto ao nos encontrarmos com Jesus. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque o que é mais fácil? É muito mais fácil. Chega alguém na igreja, e aí nós olhamos com o nosso olhar celestial, santificado, porque agora nós estamos num outro nível, né? Porque nós somos crentes. E aí chega alguém na porta, meu Deus, olha a roupa que ele entrou na igreja. Não, desse jeito, eu conheço a pessoa. Gente, vocês não conhecem a pessoa. Gente do céu. Isso aí é ruim, tem uma língua que você nem imagina. Gente, não, aquele não tem jeito não. Nós temos uma facilidade em apontar os outros. Temos uma facilidade em julgar os outros. Temos uma facilidade em mostrar o erro do outro. Mas temos uma dificuldade de olhar para dentro de nós. E às vezes o erro que nós vemos na pessoa, muitas das vezes está aqui dentro. Muitas das vezes está nas nossas atitudes, está em nós. Mas não é mais fácil você apontar. A psicologia ela fala que nós temos facilidade de ver no outro aquilo que nós fazemos. Nós temos muita facilidade de enxergar nas pessoas aquilo que nós mesmos fazemos, mas não temos coragem de reconhecer que nós fazemos, então é mais fácil eu apontar nele, é mais fácil eu apontar nela, é mais fácil eu mostrar nela. Não estou dizendo que tudo que você vê no outro você faz, não é sobre isso, mas nós temos uma dificuldade de reconhecer as nossas falhas, temos uma dificuldade de reconhecer os nossos pecados. Então esse encontro com Jesus precisa trazer em nós um reconhecimento, trazer em nós um arrependimento. Se isso ainda não aconteceu, é porque o encontro não aconteceu ainda também. Se ainda não reconhecemos que nós erramos, aonde nós pecamos, é porque dentro de nós ainda não houve arrependimento. É porque dentro de nós ainda não houve um arrependimento genuíno, um reconhecimento absoluto sobre quem nós somos. Se eu só me preocupo com o erro do outro, para um pouco e comece a olhar para dentro de você mesmo. Vamos olhar para dentro de nós primeiro, antes de querer arrumar o outro. Porque o próprio Jesus falou, né, antes de tirar a trave do olho do irmão, vamos tirar a trave que está no nosso, o cisco, né, tirar o cisco do olho do irmão, tirar a trave que está no nosso. Então nós precisamos ter esse encontro com Jesus, para que nós venhamos reconhecer quem nós somos. Mais 40 minutos eu termino, tá? Quem aqui me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, deu 1h30 já. Segundo ponto ele cura a sua alma. Voltando lá para João 5:7, aquele homem ele joga para fora tudo que havia de ruim. Ele joga para fora tudo que amargurando ele. E a oportunidade que eu e você temos hoje é de fato perceber e entender e experimentar que Jesus está preocupado com as suas emoções. Ele está preocupado com o que eu e você estamos passando. Quem sabe você está passando uma dificuldade financeira, você está passando um problema no casamento, você está passando uma dificuldade emocional com seus pais, com um amigo no trabalho, eu não sei. Mas fato é que Jesus morreu para que você pudesse viver uma vida absoluta nele. Para que você pudesse lançar sobre ele as suas ansiedades. Aonde você tem lançado as suas ansiedades? Aonde você tem buscado a cura para a sua alma? Aonde é que você tem buscado a cura?
Em relacionamentos? Em jogos? Em bebidas? Em drogas? Tantas coisas nós podemos buscar um alívio para a nossa alma, para o nosso sentimento, mas aonde de fato nós estamos fazendo isso? Sendo que nós, tendo a oportunidade de ter um encontro real com Jesus e ter um encontro com alguém que vai mudar a nossa história de verdade, sem você precisar de subterfúgio de nada, Ele deu essa oportunidade para nós na cruz. Quando Ele ressuscita, Ele realmente fala: estou garantindo isso para nós. Estou garantindo que realmente, de fato, você pode viver de forma genuína. Não é sobre ter tudo o que quer, mas é mesmo não tendo o que se quer, ser pleno, ser satisfeito, é ser contente. Sabe, nós precisamos alcançar isso em Deus. E a partir do momento que nós alcançamos isso em Deus, tudo aquilo que nós almejávamos e queríamos e desejávamos, parece que perde o sentido, porque Ele passa a ser o centro. E a partir desse momento, Ele pode dar tudo o que você precisa ou o que você quer, porque aquilo nunca mais vai roubar o lugar dEle no seu coração. Enquanto eu e você não somos curados na nossa alma, nada pode acontecer. Ele não pode continuar com o plano, porque Ele pode te perder, Ele pode me perder no meio do caminho, porque eu posso me vislumbrar com a glória das coisas e não com a glória dEle. Quando Isaías olha para aquela visão, ele fala: ei, meus olhos viram o Rei. O que é que os nossos olhos têm olhado? O que é que os nossos olhos estão contemplando? Para onde está o nosso olhar? No que está o nosso olhar? Deus, Ele quer te ver sorrir. Ele quer te ver pleno. Mas antes de trazer a plenitude, Ele precisa curar o coração, Ele precisa curar as emoções, Ele precisa curar tudo que está aí dentro. Se não houver esse encontro, se você não se permitir ter um encontro real com Ele, nada vai mudar. Você vai cair de emprego em emprego, de marido em marido, de esposa em esposa, de namorado em namorado, de relacionamento em relacionamento, e nada vai mudar. Porque o que você precisa não está em coisas, não está em pessoas, o que você precisa está em Cristo Jesus. Aquilo que nós precisamos na plenitude está em Deus. Quem sabe você olha para a tua história e como esse cara está 38 anos em um lugar, não sai do lugar, patina e não sai, ou parece que ninguém quer te ajudar, ninguém está nem aí para você. Mas a culpa não é das pessoas. Nunca foi culpa das pessoas. Mas hoje você tem uma oportunidade de ter um encontro real com Jesus. Não é porque essa igreja é mais santa que as outras. Não, nós somos cheios de defeito. Anda com a gente 30 dias para você ver. Você vai achar um monte de problema, vai achar um monte de defeito, porque nós somos seres humanos. Nós estamos num processo diário de transformação como você. Mas a diferença é que nós temos que olhar para Jesus, nós não olhamos para as pessoas. O que nos faz continuar, e esse trabalho continuar, é estar aqui todos os dias e não desistir, é olhar para Jesus. Quem sabe quantas vezes você já veio na frente de um púlpito para falar: Jesus, eu estou me reconciliando com você. E aí chega na segunda-feira, chega na terça, chega na quarta, passa um mês, você desiste. Porque você viu um defeito em alguém. Porque você viu um defeito num pastor, numa pastora, num líder. E aí você fala: não, ali só tem gente com defeito. Bem-vindo ao clube. Querido, você não vai achar perfeição em ninguém. Você vai achar perfeição em Jesus. Eu vi um testemunho de um pastor, e ele falou o seguinte, que um jovem chegou na igreja dele, chegou para falar com ele, e falou o seguinte: pastor, estou saindo da igreja. Ele falou: sério, por que você vai embora? Você é tão legal. Não, pastor, eu vou embora porque aqui todo mundo é cheio de defeito. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo, o outro fala disso, aquele outro faz aquilo lá. Então eu estou cansado, eu não quero mais. Então você pode fazer uma coisa para mim antes de você ir embora? Ele: posso. Vai lá no bebedouro, pega um copo com água e enche ele o máximo que você puder e traga para mim. E aí o rapaz vai lá, pega o copo, enche até a borda. E aí ele começa a ir, ele fala: ó, só traz sem derramar, tá? Tá bom. E ele vem. E ele passa no meio de um, passa no meio de outro, ele vem cuidando daquele copo. Não cai uma gota. Ele chega no pastor e fala assim: pastor, tá aqui a sua água. Obrigado. O pastor tomou a água e fez uma pergunta para ele: antes de você ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. No caminho do bebedouro para cá, quantas pessoas você viu? Quem me fala o nome das pessoas que você percebeu no caminho? Não, pastor, desculpa, eu não consegui ver porque eu estava tão focado no copo que eu não consegui ver as pessoas. Pois é, esse copo é Jesus. Para de olhar para as pessoas e olha para Cristo, porque Ele é o teu alvo.
O problema é que nós começamos a olhar para quem não deveria, e quem deveria olhar, nós viramos as costas. E queremos ser genuínos, queremos ser plenos, queremos ser constantes e absolutos, e não vamos ser. Porque nós temos que olhar para Jesus. Para de olhar para as pessoas. Ah, mas eu tenho que imitar. Imite as coisas boas. Aquilo que é ruim, ore e interceda para que a pessoa alcance plenitude naquilo. Ajude ela de alguma forma. Ah, mas eu não sei, então fica quieto. No mínimo, você já está fazendo boa coisa. Só de não falar, você já está ajudando. Porque muitas vezes o conselho não vai ajudar, vai matar. Então é melhor, às vezes, se não sabe o que falar, o silêncio é a melhor ferramenta. Então o que nós precisamos, gente, é entender que Jesus sabe da sua história. Ele conhece onde você está. Ele te vê a todo momento. Ele sabe que te precisa curar. Mas Ele quer saber se você precisa, ou melhor, se você quer ser restaurado. Só que para haver a cura, você vai ter que jogar para fora tudo que está aí dentro. Ele vai ter que desconstruir algumas coisas para construir coisas novas. Porque muitas vezes as bases que você tem é da sua criação. E quem sabe a sua criação não foi a das melhores. E você tem dificuldade, quem sabe, de olhar para Deus como pai, porque você não teve um, ou quem sabe o seu foi o pior dos piores. Mas eu quero falar para você, Deus, Ele é um pai absoluto. Que você precisa e aquilo que você vai encontrar em Jesus. Mas você precisa ter um encontro real com Ele. E o último ponto é, Ele te devolve a responsabilidade. Ele vai, a partir do momento que você tem o encontro, Ele te cura. Mas aí, a partir do momento que Ele te cura, Ele devolve para nós a responsabilidade. Coloca para nós lá, João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Eu começo a entender que o motivo pelo qual aquele homem estava 38 anos ali foi por um pecado, foi por uma coisa que ele fez. Quem sabe o diabo não teve nem culpa da história, mas foi ele que foi atrás de alguma coisa. Não sei o que aconteceu com ele, mas enfim. Muitas das coisas, lembra que eu falei para você que nós somos o resultado daquilo que nós fomos? Mas o fato de você ser o resultado daquilo que você fez não quer dizer que o seu futuro tem que continuar do jeito que você está. A partir do momento que eu e você temos um encontro real com Jesus, Ele pode mudar a tua história, pode mudar a história do seu casamento, dos seus filhos, do seu emprego, da sua empresa, de onde você estiver. Mas você tem que ter um encontro real e genuíno com o Senhor. Você tem que, no mínimo, ser sincero com você mesmo. Para falar: Jesus, eu pequei, eu errei, eu sou assim e eu preciso mudar. Se não houver isso em nós, Jesus fica de mãos atadas, porque Ele não vai te obrigar a fazer nada. Jesus cura 10 leprosos, 1 volta, 9 não estão nem aí. O texto não diz que Jesus saiu correndo atrás deles. Legal que você está aqui. Sabe, andar com Jesus é uma escolha. Jesus não é um produto de fim de feira que você fica anunciando: por favor, leva Jesus para casa, 3 por 10 só hoje. Não, querido. Jesus é rei, Ele é Senhor. A pergunta que eu e você deveríamos fazer é: Jesus, olhando para como eu sou, para as minhas atitudes, para tudo que eu fiz até hoje, você me aceita de volta? Você me recebe na família de novo? Porque eu me arrependo e eu quero mudar. Sabe, querido, Deus pode fazer tudo por você, mas você tem que fazer a sua parte. Deus quer fazer tudo por mim e fez isso na cruz. Jesus não precisa fazer mais nada, porque Ele já morreu e ressuscitou. Mas Ele nos dá a oportunidade de viver de forma absoluta nessa terra, de começar a experimentar um pedacinho do céu, tendo a presença dEle na nossa história, tendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Sabe, no dia que eu ministrei, que eu falei sobre o exemplo de Apolo, que Paulo faz uma pergunta para ele, falei: o que você faz? Ele falou: eu falo de Jesus, eu ensino sobre Jesus. E Paulo pergunta: quem é o Espírito Santo? Você conhece? E ele fala: como assim você não conhece o Espírito Santo? Quer dizer que você fala de Jesus, você trabalha para Jesus, mas Jesus não te conhece? Deus não te conhece, né? Sabe, querido, muitas vezes nós somos crentes, entramos na igreja, não faltamos um culto, mas não temos comunhão com Deus. Somos só uma placa. Somos só uma coisa nominal. Deus está dando a oportunidade para nós sermos reais na presença dEle. Ele quer não só que eu e você venhamos falar dEle, trabalhar para Ele,
mas quer que nós sejamos da família dele. Ele quer nos conhecer de forma intensa. Ele quer que você conheça ele de forma intensa. Porque conhecer o Espírito, Paulo diz o seguinte, que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus. Se você não conhece o Espírito, você não conhece a Deus. Sabe, Ele está nos chamando para um relacionamento mais profundo. Quem sabe você veio aqui hoje porque alguém falou para você, ou você conheceu a história de alguém. Poxa vida, eu vi alguém que foi numa igreja, foi nessa igreja, mas que conheceu a Jesus e Jesus fez isso por ela. Ei, deixa eu falar um negócio para você, Ele pode fazer isso na sua história. Ele pode mudar a sua história. Ah, mas a minha vida já está boa. Você não sabe o que é ser bom até conhecer Jesus. Você não sabe o que é ter uma vida completa até conhecer Jesus. Você só tem pontos, você só tem pedaços de algo que poderia ser excelente. Então eu convido você a ficar de pé agora. Porque agora eu não quero que você espere nada de mim, porque eu não sou nada, cara. Eu sou só um pastor de uma igreja com muitos defeitos, mas buscando em Jesus um aperfeiçoamento. Agora eu quero apresentar procurei apresentar alguém para você, chamado Jesus Cristo, que esse sim é pleno, é absoluto, e que você pode falar tudo o que você precisa para Ele. Você pode chegar diante dele, porque a pergunta que Ele faz é: o que você precisa que eu te faça? Você quer ficar bom? Você quer ser restaurado ou restaurada? Essa é a sua oportunidade. Se é isso que você quer, começa a falar com Ele agora. Se é isso que você quer, você precisa ser pleno em Deus, plena em Deus. Precisa ser restaurado, restaurada. Vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Se você precisa de algo nessa noite, você, quem sabe, está há muito tempo com um problema. Quem sabe você está morto por dentro, morta por dentro. Levanta a sua mão, alguém vai até você. Quem sabe você não quer vir aqui na frente, não tem problema, não quero te constranger a nada. Mas levanta a sua mão, nós vamos orar junto com você. Porque hoje você tem que ter um encontro real com Jesus. Você não entrou aqui para voltar do mesmo jeito, senão você perdeu o seu tempo. Se você veio aqui e quer voltar do mesmo jeito, sinto muito, mas você perdeu o seu tempo. E falo mais para você: o amanhã não existe, tá? O amanhã é subjetivo. O amanhã é uma possibilidade. Muitas pessoas estão agora vivas e amanhã não estarão mais. Não quero colocar um terrorismo, mas quero trazer na sua mente algo real. Uma possibilidade que pode ocorrer. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso?